O que o menino maluquinho continua ensinando para nós através dos anos? Como aplicar as mensagens que ele nos deixou no nosso dia a dia? Gostou? Então fique com a gente, nós estamos no segundo bloco do Educação Histórias que Ensinam. E aí eu quero saber o seguinte de vocês. O que de vocês, hoje, que vocês conseguem preservar na vida pessoal, porque as duas falam de trabalho, desse menino maluquinho? E aí uma coisa que, de repente, as pessoas, porque a gente estava falando o tempo todo de autenticidade, espontaneidade, né? E que as outras pessoas dizem, falam assim, caramba, isso assim não é legal, e que vocês insistem e fazem, porque essas são Adriana e Roberta. Geralmente me acham feliz demais, assim, dou risada alto demais, eu sou muito julgada por isso, às vezes. Dou risada muito alto, tô sempre querendo levar as coisas mais pro humor, assim, e tem gente que acha isso negativo. Uma autoavaliação é que isso às vezes é negativo, às vezes eu não tô bem enquanto eu tô passando, né? Isso de não levar os sentimentos negativos tão a sério, né? Eu tento ficar bem. Mas, por outro lado, muitas vezes me faz muito bem estar assim, né? Mais animada, mais feliz. E as pessoas tendem a julgar, assim, acham sempre isso esquisito, né? E eu acho que isso é muito da criança que eu trago em mim, assim. Acho que isso é minha menina maluquinha. Eu acho que eu me acho maluquinha nesse jeito, assim, de falar mais alto, de tentar rir, de tentar, né, falar coisa boa, enfim, de me conectar com as pessoas. Eu chamo muitas pessoas de querido, lindo, meu amor. Isso até com meu marido agora foi complicado, porque nosso primeiro encontro a gente foi para um restaurante, um bar, não me lembro, e eu chamei o garçom, ô gato. E aí ele falou, como? Gato? Você tá aqui comigo, né? E até ele entender que isso faz parte de mim, que eu gosto de tratar bem as pessoas, de ser assim, carinhosa desse jeito, foi complicado, mas ele hoje em dia até admira isso, né? Tanto que casamos, né? Ele não desistiu por causa disso, mas eu gosto disso, assim, eu acho que não é falso, é meu, sai naturalmente, mas que algumas pessoas veem como negativo, julgam. Eu tô vendo várias coisas em comum aqui, porque eu também tenho uma gargalhada alta. Que né? bom, eu tinha adoro. um chefe que dava vários apelidos que eu não posso falar aqui, que não são politicamente, nem um pouco politicamente corretos em relação à minha gargalhada. Pela risada. Parece, e falava e vinha lá da sala dele, pô, Daniela já tá rindo, né? Daniela já tá rindo. Mas tudo com bom humor, sim, bastante bom humor. Nunca me senti, mas sentia que era uma coisa diferente e que chamava a atenção das pessoas, né? Isso. De alguma forma. É a nossa maluquice. Essa maluquice. Essa coisa da gargalhada me lembrou porque eu sempre tenho uma medida assim que eu uso, que é ataque de riso, né? Eu, adolescente, criança, eu tinha milhões de ataques de riso por dia, né? Eu falava, gente... E aí, um tempo atrás, eu vim questionando, eu falei, gente, quando foi que eu parei de ter ataque de riso, né? Por que eu parei de ter ataque de riso, né? E é uma coisa que eu venho resgatando, essa coisa de se soltar mesmo, da espontaneidade, né? E achei fantástico que hoje eu já tive um ataque de riso aqui, né? Então já foi ótimo. De chegar às lágrimas. Então, assim, eu tô no meu processo, assim, de resgatar mesmo Isso é muito bom, né? Eu também tinha ataque de riso. Né? E você ficar rindo, Não, eu já tive na escola, então, era com as amigas assim, uma se olhava, aí a gente começava a rir. Aí o professor chegou a falar que a gente tinha que fazer terapia. Mas assim, ele também não tinha moral, que a gente se dava bem nas aulas, só que era o nosso jeito de ser, né? Né? Tem que resgatar isso, né? Ainda né? Aquela é a Roberta, né? Então, assim, ainda tô nesse processo, assim, mas umas coisas que as pessoas falam muito, que eu acho que é uma característica minha de ser muito, de repente, muito zen, assim, de não, tá tranquilo, sabe? De não ver problema, assim, nas coisas, tentar achar o lado bom das coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que o menino maluquinho faz, né? Sim, às vezes, para algumas pessoas, parece ser negativo, do tipo, pô, muito indecisa, pra ela tanto faz, mas realmente tem coisas que tanto faz, entendeu? Eu não vou me estressar com qual restaurante que vai, tanto faz, né? Mas para algumas pessoas, né, às vezes soa chato, de, pô, uma pessoa chata, não decide, né? Mas... Não, mas você está falando dessa coisa do lado bom, eu lembro já no finalzinho, né, quando os pais dele se separam, eu acho que isso é uma mensagem tão legal para as crianças, né? Que o desenho dele olhando assim, um pé com salto e um pé com sapato para o outro lado. E ele falando que ele cria uma poesia, né, dos lados, né? Que na verdade aí ele passa a ter
realmente dois lados para estar, né? E cada lado desse tem uma visão diferente, é um momento diferente que ele vai estar. Claro que é uma poesiazinha, muito maluquinha, mas cada um vai interpretar do seu jeito, claro. E eu interpretei dessa forma. E aí eu achei que teve tudo a ver com o livro que você escolheu, Adriana. Mostra pra gente, você escolheu pra gente discutir hoje, O Ponto de Equilíbrio. Recomendo demais a leitura, porque é uma coisa que a gente faz também, tem outra coisa, né, nossa em comum, é a busca do autoconhecimento, né, e da gente se fortalecer na nossa vida adulta agora, né, das nossas escolhas e tudo mais. E esse livro, O Ponto de Equilíbrio, ele traz muitas coisas, muitas dicas, ele é bem prático, de como você pode resgatar o seu equilíbrio, porque você perde ele várias vezes ao longo do dia, né? Então, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você vive centenas de situações em que você põe esse equilíbrio em jogo, né? Então, você tem coisas que você controla, tem coisas que você não controla, mas você tem que manter um equilíbrio diante de qualquer uma delas. Então, ele fala muitas coisas bacanas, mas ele relaciona muito com o budismo, né? Ele faz uma ponte forte ali com a filosofia budista, que é bem bacana também de equilíbrio, né? Então, ele traz elementos, e achei que tem tudo a ver com nossa discussão hoje, né? Nosso papo aqui sobre o Menino Maluquinho, porque ele fala principalmente da importância de você viver o agora. Você não trazer para as situações o passado nem a preocupação com o futuro. Você viver intensamente, instante a instante, o que está acontecendo agora. Então, isso é muito importante, isso é muito difícil, é um exercício mesmo, né? Mas é muito importante porque as crianças fazem isso. As crianças vivem assim. Quem mais ensinam a gente sobre o aqui e agora, né? Demais. Não existe para elas, né? Um passado... Né? Eu escutei uma vez uma frase que me marcou muito, que fala, né? A criança não brinca, a criança é. Brincando foi o nome que a gente deu, mas ela está ali sendo, simplesmente, né? Porque ela aquilo é a vida dela é ali, né? Então são as que mais ensinam pra gente do poder do agora, né? Tem um outro livro que me lembrou que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, se não me engano o nome dele. E aí ele fala, né, que a vida não é uma linha reta, a vida é um ponto. Né? É uma sequência de pontos, então é um ponto, né? É aquele instante, o que eu tenho da vida, são vocês aqui. Nesse momento é a minha vida, né? Eu não tenho passado e eu não tenho futuro, a única coisa que a gente tem é o aqui e agora, né? E quando a gente coloca isso na cabeça, você consegue se dedicar 100% ali àquele momento, porque é só o que você tem, né? Então, se todo mundo começasse a fazer esse exercício, de dor que a gente não ia se poupar, né? E daí tá a ansiedade, né? Quando e daí tá o desequilíbrio, e quando a gente está em desequilíbrio, a gente precisa fazer todo o esforço do mundo para conseguir alguma coisa, porque não flui. Né? Isso é muito interessante. Se a gente for parar para pensar e você for parar para se observar, a gente está sempre pensando no futuro ou no passado. Você está na rua pensando no que você tem que fazer quando você vai chegar em casa, ou como é que foi o seu trabalho hoje, ou o que você quer na semana que vem, porque sua amiga vai fazer um aniversário, ou não sei, ou é um projeto que você vai apresentar na semana que vem. A gente está sempre preocupado com isso, né? E nunca vivendo o agora. Quantas vezes... Quando eu dirigia ainda, eu saía de carro, ia no automático, várias vezes fui fazendo o caminho do trabalho, quando queria ir para outro lugar no final de semana, por exemplo, aí quando ela falava assim, caramba, qual é o caminho que eu estou fazendo? Porque é uma coisa louca, é muito automático. Não conectado com o que estava acontecendo. Exatamente. E a gente, exatamente, essa palavra, o que ela escreve muito no livro, a gente tem vivido no piloto automático. A gente põe, liga e vai. Né? E tá perdendo o encantamento, tá perdendo os detalhes da vida. O exemplo que você começou, né, a falar sobre a separação dos pais do maluquinho e tudo, e é um exemplo de família que a gente começou a conversar também, de família muito respeitosa, muito amorosa, e por isso que ele é a criança que ele é e depois o adulto que ele é, né? Porque ele teve essa base totalmente respeitosa e afetuosa, mas principalmente eles viveram situações positivas e não positivas, como uma separação, da melhor maneira possível e vivendo ela mesmo, né, intensamente. Então, essa é a chave da coisa, né, do segredo da felicidade, eu acho, porque você realmente viver ali tudo que você tem para viver ali. Se eu tivesse agora falando com vocês, pensando no que eu tenho que fazer, minhas ideias não iam ter sequência, a gente ia ficar truncado aqui e depois, passado assistindo o próprio programa, eu ia falar, nossa, falei, né, porque eu estava pensando naquilo. Então, a gente tem que viver ali agora mesmo, né? Porque eu acho que quando você vive aqui agora, você está conectado, tem esse resgate da autenticidade, da essência, né? Essa coisa de você
deixar brotar, né? De dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Uhum. Vocês acham que tem a ver também com empatia? Porque quando a gente está no aqui e agora, a gente está prestando atenção no outro, né? Isso, totalmente. A gente Totalmente. se conecta, né? E aí a gente consegue exatamente essa conexão. O outro sente a entrega, né? De que você realmente está ali. Você não está ali, tipo, tá bom. Olhando pro lado, pensando em outra coisa, né? Você realmente está ali. E tá escutando o que o outro está falando, né? Não tá só ouvindo e pensando, mas amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que não sei o quê. Isso me lembrou... E deixa tudo superficial, né? Se a gente fica assim, tem que viver. Isso me lembrou um filme que o cara tem o poder, vocês já devem ter visto, é um filme antigo, o cara fica com o poder de ouvir o que as mulheres pensam. Então ele se acha o máximo, então ele se acha o máximo, aí tem uma situação que ele tá lá, e a mulher tá, o que eu vou comprar amanhã, e não sei o quê, e ele com ela, é muito engraçado, né? E ele toma um choque, né? Eu não acredito que ela pense isso essa hora, né? É muito legal. A gente tá no finalzinho do programa, infelizmente, e aí queria que a Adriana falasse assim de algumas rapidinhas dicas que o livro dá. Sim, é muito legal isso. Ele fala que a gente tem 3 caminhos. Deixa eu ver se é aqui ou nesse aqui. A gente tem 3 caminhos para resgatar a proporção de sentimentos positivos e sentimentos negativos na vida, né? E reações positivas e negativas. Então ele fala que isso ela chama, né, de criar a biologia da tranquilidade e achar o ponto de equilíbrio, né? Então ela fala que tem 3 formas essenciais de fazer isso. A primeira é induzir emoções positivas, específicas. Então você para num momento e você pratica gratidão. Você lembra, resgata, né, coisas que você tem para agradecer na sua vida no momento que estão bacanas, que estão fluindo bem. E você exercita isso já melhora a sua sensação. No segundo ponto, ele fala que uma outra estratégia é você também fazer de novo esse exercício, né, como uma segunda tentativa, porque para algumas pessoas, principalmente a primeira, não vai funcionar, né, porque é um exercício mesmo, mas você fazer de novo, mas colocando mais peso, né, pensando, nossa, quanto realmente é bom isso que eu vivi, eu estou vivendo, né, praticar mesmo esse exercício de valorizar essas coisas positivas. E o terceiro é você realmente fazer um simulado, fingir fisiologicamente que está sentindo aquela emoção. Então é você resgatar as coisas físicas. Eu já fiz isso uma vez e realmente traz resultado. Eu estava não tão bem e eu comecei a sorrir. Eu fiz assim, né? E só de puxar minha bochecha para cá, né, de encontro ao olho, mais para cima, eu já comecei a me sentir um pouco melhor. Então não é fingir um sentimento positivo, mas é você fazer coisas físicas, trabalhar o fisiológico para resgatar mentalmente aquela sensação. Então são dicas que ela dá para a gente resgatar o nosso ponto de equilíbrio. É muito bacana. Gente, muito obrigada pela participação. Voltem sempre. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira, já sabe, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Então vou trazer uma história que eu gosto muito, que é a história do Eduardo Galeano, chama O Mundo. Era uma vez um homem da aldeia de Neguá, que resolveu subir aos céus. E quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um monte de gente, um mar de fogueirinhas e cada pessoa brilha com luz própria. Não existe 2 pessoas iguais. Existe gente de fogo longo, gente de fogo sereno e gente que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto, pega fogo.